Então, galera, bom dia. Vamos terminar a matéria da explicação da matéria do primeiro bimestre, com segunda videoaula de estados físicos da matéria para a galera do primeiro ano. Então, vou entrar numa turma do primeiro ano aqui. 2002. Atividades. Química. Aqui no slide. Em outra videoaula tá essa parte aqui, que é a parte da história da química, né? Então nós vamos passar aqui essa parte aqui da história da química aí, eu já dei na outra videoaula que também já está na plataforma. Eu parei mais ou menos em estados físicos da matéria. Aí deu uma explicação de tudo isso aí. Então, matéria composta de átomos, que é a menor parte de uma substância. Eu já expliquei isso, que eu vou dar uma passadinha rápida só para vocês fixarem. Então, átomo é a menor parte representativa da matéria. Quando a gente junta dois ou mais átomos, no caso aqui, nós temos dois átomos de hidrogênio, temos gás hidrogênio. Aqui nós temos dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio, nós temos uma molécula de água. Então, se juntamos dois ou mais átomos, nós temos a molécula. Então, ó, átomos é a menor parte representativa da matéria. Lembra do estilete mágico? Peguei um pedacinho de alumínio, peguei um estilete mágico, comecei a cortar. A menor partezinha que ainda vai ser alumínio é o átomo de alumínio. Não existe na natureza, é uma parte representativa dele. Se eu juntar 3 átomos de alumínio, aí eu tenho uma molécula de alumínio. Então aqui, ó, junto aqui, ó, 2 moléculas de oxigênio, gás oxigênio, 3 moléculas de hidrogênio, aqui uma de oxigênio, 2 de hidrogênio, água. Aqui deve ser ácido sulfúrico. Então, ó, os estados físicos da matéria que a gente trabalha são 3: sólido, líquido e gasoso. Ele tem a ver com a agregação molecular. No estado sólido, as moléculas estão bem juntinhas, bem agarradinhas, uma colada na outra. Lembra uma parede de tijolo sem embolsar? Os tijolos todos agarradinhos, todos colados? Então é assim que é o estado sólido. No líquido, que é esse aqui, as moléculas já estão desarranjadas, não estão tão coladas, elas estão desarranjadas, não estão tão próximas. Lembra uma piscina de bolinha? Cada bolinha daquela seria uma molécula e elas estão ali pertinho, uma do lado da outra, mas estão desarranjadas. Já no estado gasoso, que é esse aqui, ó, as moléculas estão bem separadas, uma bem longe da outra aqui no estado gasoso aqui. No estado gasoso aqui, ó, elas já estão bem separadas aqui no gasoso. As moléculas estão bem longe uma da outra. Ó, estado sólido, parede de tijolo, bem agregado, bem colado. Estado líquido, as moléculas já estão longe uma da outra. Estado gasoso, muito longe uma da outra. Estado sólido, ele tem forma e volume constante, não muda. Eu tenho qualquer objeto, um objeto sólido, ele não vai mudar. Onde eu colocar ele vai estar sólido. Lembra do piloto? Tem um piloto aqui, ó. Aonde eu colocar esse piloto, ele vai estar sólido. Coloquei ele, joguei ele para o alto, peguei ele, botei aqui, botei para lá, ele vai continuar com essa forma compridinha e com o formato dele, não muda. No estado líquido, já acontece a mudança. Se eu pegar o líquido e colocar numa caneca, ele vai ficar na forma da caneca. Se eu virar aquilo num saquinho, vai pegar a forma do saquinho. Se eu virar num prato, vai pegar a forma do prato. Então ele tem volume constante, porque se eu te botar 100 ml no copo, virar no saquinho 100 ml e virar no prato, continua sendo 100 ml, tanto no copo, no saquinho e no prato. O volume não muda, o que muda é a forma. Ele vai estar na forma da caneca,
na forma do saquinho e na forma do prato. Então ele tem forma variável, volume constante. Já no estado gasoso, tanto a forma quanto o volume variam. Os dois mudam. De acordo com o local que ele esteja, vai mudar tanto a forma quanto o volume. Por exemplo, quando você vai abastecer a gás no posto de gasolina, você coloca 8 metros cúbicos, 18 metros cúbicos dentro de um bujãozinho pequenininho assim, ó. Bujãozinho pequenininho, você consegue colocar o gás todinho. Um gás que fica numa sala, de tamanho de uma sala de aula, você coloca num bujãozinho pequenininho. Então, depende muito da agregação molecular. Aqui são os 3 estados, né? O sólido, chapéu, lápis, skate, mesa. Líquido, suco, água, sumo de laranja, chocolate quente, chuva. O gasoso, vento, ar, nevoeiro, fumaça. Então gasoso. Então aqui, ó, aqui é a parte teórica. Você tem que ter atenção, que é o que vai cair na prova, o que vai cair no Enem, ó. As moléculas, no estado sólido, as moléculas se encontram muito próximas. Sendo assim, possuem forma fixa e volume fixo. Então, possui forma e volume constante, não muda. No estado líquido, ela tem forma variada e o volume é constante, o volume não muda. Já no estado gasoso, todos os dois variam, tanto o volume quanto a forma varia, dependendo da pressão que é sofrida pelo ar, né? Aqui os estados físicos, ó. Sólido. Quando eu passo do sólido para o líquido, fusão. Passo do líquido para o gasoso, vaporização. Gasoso para o líquido, condensação, ou pode chamar liquefação. Líquido para o sólido, liquefação. Solidificação. Líquido para o sólido, solidificação. Quando eu passo do sólido diretamente para o gasoso, sublimação. Então, fusão. Todos os objetos têm um ponto de fusão. O que é isso? Está sólido, ele derrete. Peguei o gelo da geladeira, tirei, coloquei ele aqui, ele vai derreter. Ponto de fusão, 0 graus Celsius. Então, a geladeira está lá, menos 10. Tirei, coloquei ele aqui. Vai começar, menos 9, 8, 7, 6, 5, menos 3, menos 2, menos 1, 0. Aí começa a fusão, o gelo começa a virar água. Então é o ponto de fusão. Fusão é quando passa do sólido para o líquido. Com ferro, ó, é 1538 graus Celsius. Para passar do estado sólido do ferro para o estado líquido do ferro. É o ponto de fusão do ferro. Vaporização. Vaporização, a gente tem 3 processos. Ebulição, que você coloca, pega a água. Né? Aqui está a evaporação, vamos aqui para aproveitar a imagem. Tem a vaporização. Vaporização, aqui está as moléculas de água aqui no rio, elas ficam ali batendo uma na outra e pum, de repente vai voando uma, vai voando outra, vai voando outra e vai evaporando. Então elas vão se chocando ali, né? Piscina de bolinhas soltas, vão batendo uma na outra e vai evaporando e vai subindo. É o que acontece com a roupa no varal. A roupa no varal, o vento vai batendo nela, ela vai, as moléculas vão se balançando, vão saindo, as moléculas de água, até saírem todas as moléculas por choque ali. Então a vaporização é um processo bem lento, né? Bem lento e bem devagar. Tem o processo que a gente chama de ebulição, que tem o ponto de ebulição, que a gente pode fazer. Igual tem o ponto de fusão, tem o ponto de ebulição, que não se pode esquecer também. Ebulir, bolinhas. Então eu peguei a água, está a temperatura agora aqui, 25 graus Celsius, 26. Eu pego a água a 26 graus Celsius, coloco ela no fogo, começa a aquecer ela. Voltando no desenho aqui, ó, começa a aquecer ela. Quando chegar, a temperatura está 25, vai aumentar 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Quando chegar a 100, vai começar a formar bolinhas, ebulir. Soltar essas bolinhas aqui, ó. Ebulir, ponto de ebulição. Essas bolinhas começam a arrebentar e virar vapor. Virar vapor. Então essas bolinhas viram vapor e começam a passar do estado líquido para o estado gasoso. Ponto de ebulição da água. E tem mais um. Então a gente tem a evaporação, que é bem lento, as moléculas vão se batendo e vão saindo. Tem quando a gente ferve a água, que forma as bolinhas, ebulir. E tem a calefação. A calefação é muito rápida, é um processo muito rápido. E costuma acontecer quando você tem uma chapa quente e você pinga uma gotícula de água.
evapora na hora. Então, calefação é um processo de vaporização muito rápido. Então, 3, lento, evaporação. Quando você aquece até o ponto de ebulição, e calefação muito rápido. Solidificação, bem simples. Peguei a água na torneira agora, 25 graus Celsius, coloquei no congelador. A temperatura dela vai baixar 20, 10, 5, 0, 0, ponto de fusão, ela deixa de ser líquida, solidifica e começa a virar gelo. Solidificação bem fácil. Condensação. Condensação, vocês têm que ter uma atenção bem grande para a condensação. Por quê? Porque a condensação cai muito em prova. Porque dá para fazer muita questãozinha legal, né? Quando você vem, por exemplo, da igreja, ou vem do baile, ou está andando de madrugada, vindo de algum lugar, aí você vê no carro todo molhado, né? Você faz aquele coração, escreve no namorado, da namorada ali, volta no desenho aqui, fez uma carinha aqui. O que é isso? Ali, as moléculas de água, elas estão voando e começam a se chocar com o vidro do carro. Como o vidro do carro está mais frio do que elas na temperatura, ela deixa de ser gás, deixa de ser vapor e passa a ser líquida. Nesse momento ela bate na parede do vidro do carro, na bateria do carro, deixa de ser gás e passa a ser líquida. Então ela passa do estado gasoso para o líquido. Acontece a mesma coisa aqui, ó, com sereno, né? À noite, quando bate na grama também, né? O gás, a molécula de vapor d'água está voando ali. De repente bate na grama que é mais fria e passa do estado da grama que é gasoso, que ela estava voando, né, vapor d'água, para o estado líquido. E uma questão que cai muito dentro, que era a minha prova também. Você pega uma garrafa de água gelada, tira ela da geladeira, de repente ela está toda suada. Por que ela está suada? Porque a garrafa está com a temperatura muito baixa, ela está com a temperatura que ela estava na geladeira, menos 7, menos 5. Você coloca aqui, está a 20 graus. Então o vapor de água que está voando aqui, ele está voando a 25 graus Celsius. Quando ele bate na garrafa de água que está 7, 6, 5 graus Celsius, ele deixa de ser vapor de água e passa a ser líquido. Ele bate ali e forma essas gotículas, igual nessa lata aqui, ó. Então olha só o ponto de questão que dá para fazer com a condensação. Então cai muito condensação. E outro que cai muito como pegadinha é a sublimação. Há pouco tempo atrás caiu uma questão do iodo no Enem. Então eu só lembro desses 3 aí. Pode existir mais? Pode. Mas eu só lembro desses 3. Um é o gelo seco, né? Dióxido de carbono, que ele passa do estado sólido, gelo seco, diretamente para vapor. A naftalina, que a gente compra, bota na gaveta, mata barata, de repente ela some, né? Ela passa do estado gasoso, que ela está diretamente para o estado sólido, do estado sólido diretamente para o gasoso. E o iodo, que caiu no Enem. O iodo são as pedrinhas, né, preta. Quando você aquece ela não passa pelo estado líquido, ela vira diretamente vapor, vira um gás roxo, igual está aqui na imagem, aqui no gráfico, nessa representaçãozinha aqui. A gente aquece o iodo e ele vira um gás roxo. Essa que eu coloquei que caiu no Enem, nem essa eu conhecia. Já tinha até feito no laboratório essa, mas não conhecia muito bem não. Então, ó, ponto de fusão e ponto de ebulição. Isso você tem que marcar, porque a maioria dos nossos exercícios vão ter base no ponto de fusão e no ponto de ebulição. Ponto de fusão é a temperatura no qual a substância passa do sólido para o líquido. Então a substância está no estado sólido e passa para o líquido. Nesse ponto exato é o ponto de fusão. O de ebulição, ela passa do líquido para o gasoso. Isso acontece com todas as substâncias que existem. Todas as substâncias representativas da tabela periódica, elas têm o seu ponto de fusão e seu ponto de ebulição determinados. Então você até identifica uma substância pelo seu ponto de fusão, pelo seu ponto de ebulição. Então, ó, ponto de fusão, podemos avaliar a pureza de uma espécie química, né? Então você conhece até se a substância está pura ou não pelo seu ponto de fusão e seu ponto de ebulição. Ó, a água, ela tem um ponto de fusão 0 graus Celsius. O álcool, ele deixa de ser sólido e passa a ser líquido a menos 114 graus. Então você não pode colocar o álcool na geladeira lá, que ele não vai congelar, porque a geladeira não alcança essa temperatura de menos 114. O alumínio, ele vai estar sólido até 659 graus. Então tem que aquecer muito, tem que ter uma forja para você alcançar essa temperatura e conseguir fazer ele
virar líquido, né? Sair do estado sólido para o líquido. O sal 800, cloreto de sódio, cobre 1083, chumbo 327, ó, chumbo você consegue até num fogão bom, você consegue 327 graus, então dá para derreter chumbo no fogão. Enxofre 119 graus. Então cada substância tem o seu ponto de fusão, cada substância tem o seu. A gente trabalha muito com o da água, aqui é o gráfico, ó. Aqui é o gráfico do ponto de fusão e do ponto de ebulição da água. Tem o 0 graus Celsius. Abaixo do grau Celsius está sólido. No 0 graus Celsius exato, vai ter sólido e líquido. Passou de 0, só líquido. De 0 até 100, só líquido. Passou de 100, líquido e gás. Ponto de ebulição. Passou de 100, só gás. Então, ó, 0 é o ponto de fusão, que vai passar do sólido para o líquido. Se eu tiver o gelo aqui, vai ter gelo e água. Passou de 0, só água. Chegou aqui a 100, eu vou ter água e gás. Passou de 100, só gás. Então, ponto de fusão e ponto de ebulição da água. Aqui eu tenho o ponto de ebulição e o ponto de fusão de alguma substância. O oxigênio, ó, fusão dele, ele deixa de ser sólido e passa a ser líquido, menos 218 graus. E passa a ser gás a menos 183 graus. Então, a gente vai sempre encontrar ele na forma gasosa, acima do ponto de ebulição dele. Amônia, menos 77, menos 33. Metanol, álcool, né? Menos 27, 64 graus Celsius, ele já evapora. Então, se você pegar o álcool e colocar no ambiente fechado, onde ele fica 60 graus Celsius aberto, ele some, né? A acetona, ó, 56 graus Celsius, ela já some. Então você pega esse vidrinho de acetona, a menina que faz a unha, e deixar preso num armário aberto, vai evaporar tudo, porque 56 graus Celsius é uma temperatura que tem um armário fechado, mais ou menos, como no verão, porque fora fica 40, lá dentro 50, alcança 60 tranquilo, né? Mercúrio 356 e o alumínio 2056 para virar gás, passar do estado líquido para o estado gasoso. Então, ó, ponto de ebulição é a temperatura que o corpo passa do líquido, deixa de ser líquido e passa a ser gás. Ó, água, né, 100, o álcool 78, o cobre 2595, chumbo 1744, enxofre 475, ferro 3000 graus Celsius. Então, cada temperatura tem seu ponto de fusão e seu ponto de ebulição. Então, agora a gente vai falar um pouquinho o que é uma substância. A gente tem átomos, menor parte representativa, temos a moléculas, quando juntamos 2 ou mais átomos, e tem uma substância. As substâncias elas podem ser pura, simples ou pura composta. Se ela for simples, ela só vai ter um elemento. Então aqui, ó, substância pura simples, ela é formada só por oxigênio, só por fósforo, só por enxofre. Só tem um elemento químico na substância, ó, na simples. Quando ela é composta, ela vai ter 2 ou mais elementos. Ó, ácido sulfúrico tem hidrogênio, tem enxofre e tem o oxigênio. Tem 3 substâncias. A água tem 2 hidrogênios e um oxigênio. 2 substâncias diferentes, 3 átomos, né? 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Então tem duas substâncias diferentes. Já que o açúcar, ó, a glicose, tem 6 carbono, 12 hidrogênio e 1 oxigênio. 3 substâncias diferentes para formar o açúcar. Então a substância composta, quando tem mais de um elemento composto. Aqui, a substância pura, a gente só tem um elemento. Aqui no caso seria o hidrogênio. Aqui eu tenho 2 elementos diferentes. Eu tenho a bolinha grande que seria o oxigênio, e tem o hidrogênio que seria a bolinha menorzinha, a laranjinha. Então aqui eu tenho formação de água, seria uma substância composta. Aqui simples, aqui pura, composta. A gente pode também ter as misturas. São formadas de 2 maneiras. Elas podem ser homogênea ou heterogênea. Aí é fácil, é só você entender a morfologia da palavra. Hetero, diferente. Homo, igual. A turma é homogênea, a turma é toda igual. Essa turma é heterogênea, diferente, todo mundo. Aquela pessoa é heterossexual. Se ela é homem, ela gosta de mulher, sexo diferente do dela. Se ela é mulher, ela gosta de homem.
Então gosta do sexo diferente dela, é hétero, gosta diferente. A pessoa é homossexual. Se ela é homossexual, se ela é homem, vai gostar de homem. Se ela é mulher, vai gostar de mulher, igual. Então, hétero, diferente. Homo, igual. Então, uma mistura heterogênea, você vê as fases. Ela pode ser sólida, líquida ou gasosa, mas você vê as fases. Aqui, por exemplo, eu tenho areia, água e óleo. É uma mistura de 3 fases heterogênea. Água e óleo, 2 fases heterogênea. Aqui, ó, uma mistura, uma solução, uma fase. Aqui eu tenho 2 fases, aqui 3 fases, aqui eu tenho 4 fases. Uma mistura heterogênea. Aqui seria homogênea, ou uma solução pura, mas aqui seria heterogênea, com diferente número de fases. Homo, eu sei que é uma mistura, sei que tem mais de uma coisa ali, mas eu só vejo uma fase, então ela é homogênea. Por exemplo, água com açúcar. Eu sei que tem a água, sei que tem o açúcar misturado ali, mas eu não consigo ver o açúcar, só consigo ver aquela coisa incolor. Então é uma mistura homogênea. Ouro, o anel do ouro. Ouro é um metal muito quebradiço, então para fazer a joia, se mistura com outro metal nele. Então você faz uma liga metálica, mas você só vê aquela coisa dourada, então é uma mistura homogênea. Álcool com água, você só vê uma fase. Então a mistura homogênea. E para encerrar, fenômenos físicos e fenômenos químicos. Fenômenos físicos não vão alterar a composição da matéria. Fenômenos químicos, a matéria vai mudar, a matéria vai ser transformada. Físicos, a matéria mantém do mesmo jeito. Já nos fenômenos químicos, a matéria é alterada, ela muda a sua configuração. Então, fenômenos físicos, transformando o ouro em aliança. Você pegou o ouro, transformou ele em aliança, mas continua sendo ouro na aliança e continua sendo ouro na aliança. Então não muda. Se eu pegar, por exemplo, um papel, peguei um papel, rasguei o papel, continua sendo papel físico. Gelo transformando em água, continua sendo H2O. H2O sólido, H2O líquido. Então, físico. Água transformando em vapor, mesma coisa. H2O líquido, H2O gasoso. Quebrar um vidro, continua sendo vidro. Então, físico. Cortar o pão em pedaços, continua sendo pão, físico. Já nos fenômenos químicos, ocorre uma transformação da matéria. A matéria muda, ela deixa de ser o que ela era antes. Então, eu tenho aqui, ó, ferro com oxigênio. Eu misturo os dois, eu vou ter ferrugem. Então, ferrugem é totalmente diferente do ferro e totalmente diferente do oxigênio. Os dois se juntam, eu tenho uma substância totalmente diferente. Então, isso é fenômeno químico. Eu tenho aqui, ó, gás carbônico com água. Eu formo, na fotossíntese, eu vou formar açúcar e vou liberar oxigênio. Diferente do gás carbônico e da água. Então, fenômeno químico. Formação da água. Eu tenho o hidrogênio, que é um gás que está voando aqui, e tem o oxigênio, que é outro gás diferente que estou voando aqui. Junto os dois, eu tenho a água, que é totalmente diferente dos dois. Então, fenômeno químico. Fabricação de pão. Pego fermento, leite, farinha, misturo aquilo tudo ali, vou ter o pão, que é totalmente diferente do leite, do fermento, das coisas que eu juntei. Químico. O alimento quando apodrece. Químico. Vinho quando azeda. Químico. Digestão, como maçã, pão, comida, de repente eu tiro os nutrientes que viram glicose, sobra fezes, e sobra urina, então, totalmente diferente dos alimentos que eu comi. Químico. Todos os fenômenos de combustão, acender uma vela, queimar uma madeira, queimar papel, são fenômenos químicos, porque você tem um papel, você queima ele, você vai ter carvão, fuligem, fumaça, CO2, vai ter um monte de coisas diferentes. Então você transforma o papel em outras substâncias. Químico. Respiração. Respirei O2, soltei CO2. Químico. Fazer biscoito, fazer bolo, fazer pizza. Químico. Você junta lá, fazer um bolo, leite, fermento, farinha, ovo, mistura aquilo tudo e tem o bolo, que é totalmente diferente. Químico. Então galera,
Isso aí, vamos fazer os exercícios. Com essa aula eu encerro o bimestre. Talvez eu faça uma videoaula curtinha, mostrando ponto de fusão e ponto de ebulição, mas bem curtinha, só para dar mais uma fixada. Mas fechei a matéria do bimestre, fazer esse estudo dirigido aí, o teste. A prova eu não sei como é que vai fazer. Se for fazer pela plataforma, eu mando pela plataforma. Se a gente for voltar, a gente faz na sala de aula, mas eu encerro a matéria aqui e fica em casa.